Muitas pessoas, por mais que reconheçam que há vários métodos de adquirir conhecimento, consideram que a leitura é um método obrigatório, que somente por intermédio dela que é possível obter o conhecimento verdadeiro sobre algo. Até que ponto isto é verdade? E afinal, por que a leitura, se olharmos de um modo mais racional, ela não é tão importante assim na questão da aquisição do conhecimento? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui neste episódio. Então, vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Vida Cotidiana. Se ainda não está inscrito, faça esse para casa. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você esteja atento aos novos vídeos que aqui serão abordados. Para entrarmos aqui na temática principal desse vídeo, precisamos entender que há formas distintas de literatura. Porém, vamos nos ater aqui a apenas duas, para não fugirmos muito do foco aqui deste vídeo. Existe a literatura voltada para ficção e não ficção. Na ficção, podemos entender como uma história contada, contendo um enredo voltado exatamente sobre situações específicas dentro de um contexto fictício. E essas histórias podem ser contadas de diversas maneiras, contendo diversos tipos de personagens diferentes e diversas abordagens que abrangem essa questão da história fictícia. Do outro lado, temos a literatura de não ficção, que aborda temas específicos, podendo tratar de ciências, sejam elas sociais, aplicadas ou o que quer que seja. É o tipo de literatura que visa abordar temáticas que fogem da questão ficcional da coisa, podendo abordar, por exemplo, temáticas relacionadas à filosofia, sociologia, demais áreas relacionadas à psique humana, ao comportamento humano e assim sucessivamente. E nos atendo aos aspectos da literatura, podemos entender que, na parte do leitor, há várias formas de se interpretar um texto, porque ele pode ser um texto simples, como também pode ser complexo ou também denso. Cada uma dessas formas possui a sua peculiaridade específica que o distingue entre si. No caso da leitura simples, podemos entender que aquele tipo de literatura que não aborda temas tão difíceis de serem entendidos. É uma linguagem que não é dotada de aspectos técnicos e que, portanto, qualquer pessoa que não esteja familiarizado com aquele assunto específico poderá, assim, entender o que ali está escrito. Ao passo que a parte da leitura complexa é aquela que requer um certo conhecimento prévio, porque uma pessoa que jamais teve contato com aquela temática específica daquele livro pode se confundir muitas das vezes ao longo da sua jornada de leitura. E que por isso, se ela não tem um repertório mínimo sobre aquele assunto que está sendo abordado no livro, ela pode muitas das vezes se perder e, consequentemente, não ter uma boa absorção daquele conteúdo, o que vai comprometer cada vez mais o aspecto do conhecimento em si. E agora, por outro lado, podemos também citar o tipo de leitura densa, que, em outras palavras, é como se fosse uma evolução da leitura complexa, porque na leitura densa ela requer não só um certo conhecimento prévio daquele assunto a ser abordado, como também com certos aspectos subjetivos do leitor. E estes aspectos, que de certa forma são pré-requisitos, são responsáveis por fazer com que o leitor ele se projete para fora daquilo que está escrito, que ele tenha uma sensibilidade e um tato para poder enxergar nas entrelinhas e, consequentemente, fazer assim uma absorção daquele conteúdo. E é nesse cenário que falamos sobre os níveis de maturidade de um leitor, do qual podemos categorizar como o leitor iniciante, o leitor intermediário e também o leitor avançado. E cada um desses níveis de maturidade do leitor corresponde exatamente ao nível de leitura que ele irá fazer. Se é um leitor, por exemplo, iniciante, a ler livros com leitura simples, porque senão ele vai ficar um pouco perdido ali naquele contexto. Em contrapartida, o leitor intermediário estará apto a buscar o tipo de leitura complexa,
e que, portanto, poderá ter uma absorção considerável ali daquele conteúdo. E por último, falando do leitor avançado, é aquele que estará mais apto a se lançar nas mais diversas leituras. E com isso, por já ter uma experiência, uma certa bagagem no que tange ler livros das mais variadas espécies, ele consegue sim ter um aproveitamento excepcional neste contexto. E tendo com base este entendimento, é aí que eu coloco na mesa o ponto-chave aqui deste vídeo, que é falar sobre o fato de ler não ser algo importante. E com isso, muitos que já acompanham o canal podem muito bem me questionar, mas Maicon, você é o cara que defende a ferro e fogo a literatura. Uma das temáticas do seu canal não é a literatura em si, então por que você está nos dizendo que ler não é algo importante? É exatamente este o X da questão. Quando você faz a leitura de um texto, independentemente de qualquer que seja, podendo ser até mesmo mais simples, nem sempre você vai conseguir ter uma absorção completa do conteúdo ali exposto. A comunicação feita através de vias escritas, ela esconde uma subjetividade, que somente uma atenção voltada àquilo, canalizada excepcionalmente naquele aspecto, poderá garantir um conhecimento de fato sobre aquilo que está escrito. E por isso, uma simples leitura pode fazer com que você deixe passar de maneira despercebida vários aspectos ali. Pois sabemos que o ser humano ele não é dotado de perfeição e logo ele não consegue exercer com maestria absoluta tudo aquilo que se dispõe a fazer. E, portanto, a leitura, diferentemente do que eu disse no início do vídeo, só para chamar a sua atenção, por mais que seja de fato o método mais efetivo de adquirir aprendizado, é, por definição, o método mais difícil, justamente por esses aspectos de que requer essa questão da subjetividade do leitor, para fazer a compreensão não só daquilo que está escrito de maneira literal, mas também aquilo que está nas entrelinhas e também nos bastidores daqueles textos. E é neste cenário que entra o aspecto da releitura, ou seja, quando você reler um texto, significa que você está dando a oportunidade de observar aquilo que não estava tão visível assim aos seus olhos, que por mais que você tenha de fato lido, muitas das vezes com uma certa energia voltada a ter uma absorção do texto, com certeza várias coisas ali poderiam ter passado despercebidas, principalmente em se tratando de leituras densas. E como aqui eu já disse, as leituras simples não ficam isentas dessa questão, porque muitas das vezes um texto simples, por mais que a linguagem esteja ali bem clara, pode fazer com que o leitor subestime este tipo de leitura e, consequentemente, acaba não dando tanta atenção assim ao texto como deveria dar, justamente por acreditar que, por ser fácil demais, não requer tanto esforço assim. Por isso que também fazer uma releitura sobre esse tipo de literatura também é importante para não se perder ao longo daquele processo de conhecimento do qual você dispõe a entender. E vale ressaltar também que não basta apenas ler por ler e, consequentemente, também reler. É necessário que o leitor ele tenha um entendimento daquela obra, por mais que assim seja uma obra simples, pois ela é simples somente no processo de escrita, mas os pormenores que a cercam contêm outros elementos que podem fazer com que você se perca. Por isso, eu dou uma dica que é de suma importância nesse contexto, que necessário se faz você se atentar sobre qual é o contexto do qual aquela obra foi escrita, principalmente em se tratando de obras de não ficção. Há muitos autores de séculos distintos dos nossos, principalmente quando vamos pegar livros de filosofia para ter um entendimento sobre ela. Quando você pega, por exemplo, um livro de Nietzsche, de Schopenhauer, algum livro que aborda a questão dos gregos, Kant, John Locke e assim sucessivamente, você, se não souber mais ou menos qual era o contexto em que aquela obra se apresenta, você pode ter uma compreensão deturpada sobre aquilo. Em outras palavras, eu chamo isso de entrar no clima da obra, para que você possa, assim, navegar de braçada naquela leitura e, consequentemente, não ficar perdido diante dela. Em vias gerais, observamos que a leitura não é tão incentivada assim como deveria.
pois em uma sociedade voltada ao consumo exacerbado, é natural que as pessoas cada vez mais utilizem da descartabilidade das coisas e também do vício em prazeres momentâneos e de curta duração, e isso faz com que o processo de leitura em si seja algo um tanto quanto chato na visão de muitas pessoas. Só que sabemos que quando você pega gosto de fato por ler, você passa a enxergar prazer naquilo e, portanto, aquilo passa a ser parte do seu cotidiano, uma vez que você conseguiu identificar um prazer naquela forma de leitura. Então, para fixarmos aqui a ideia principal do vídeo, vos digo que ler não é a etapa mais importante do processo de aquisição de conhecimento. Porque ler por ler, somente da maneira natural que ali está escrito, não é uma garantia de aquisição de conhecimento em si, mas sim apenas um processo mental que você faz, podendo ser executado inclusive de maneira robótica, automática, e, portanto, isso não é nenhuma garantia de que haja de fato um real aprendizado. O que garante mesmo é uma leitura feita de uma maneira bem estruturada, entendendo os pormenores que a cercam e também uma releitura daquilo. E isso é que vai fazer com que o conhecimento se faça ali presente. E para 2023, eu, particularmente, separei alguns livros que eu já li e que pretendo fazer uma releitura justamente por considerá-los livros complexos e que necessário se faz uma segunda leitura para uma melhor absorção do conteúdo ali posto. E eu separei eles aqui para mostrar para vocês e também para incentivá-los a realmente adotar o processo de releitura, pois este se trata de um procedimento importante ali no seu processo de aquisição de conhecimento. Então os livros que assim pretendo reler são o Kybalion, que inclusive já falei desse livro aqui em vídeos anteriores, o livro estoico, que é do imperador romano Marco Aurélio, que é o Meditações, também super recomendado para vocês. Este outro aqui, chamado Mais Esperto que o Diabo, não estamos falando do Tinhoso necessariamente, também recomendo demais. O outro é As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera, que é um livro muito gostoso de se ler. Apesar de ter uma linguagem aparentemente simples, ele possui uma densidade subjetiva, que apenas uma leitura faz com que você deixe passar despercebido muito daquela sensibilidade que o livro se põe a expor ali para o leitor. E por último, para fechar com chave de ouro, mas não menos importante, é Sem Medo da Rejeição, que também já falei aqui em vídeos anteriores, que ele realmente tem toda uma conotação que faz com que a pessoa ela acorde para algumas realidades no que tange seus projetos e assim sucessivamente. Chegamos aqui na etapa final do vídeo e quero muito não só ler, mas também prometo reler a sua opinião aqui referente a esse assunto. Então diz aí o que você acha no processo de aquisição de conhecimento, o que de fato é importante. Se de alguma forma você também discorda do que eu falei aqui, peço que você deixe também aqui a sua opinião, ok? Então é isso, te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!